Olá, meu querido aluno desse projeto maravilhoso que é o TV Enem, professor Sátiro Furtado aqui com vocês, e eu espero demais poder ajudá-lo a alcançar uma nota maravilhosa nesse próximo exame e que você alcance os seus sonhos, tá? Quando nós falamos de português, nós falamos de uma expressão mais comum ao Enem, que é linguagem. Sátiro, como é que eu vejo a língua portuguesa como linguagem? Veja só, se nós dividirmos o estudo da língua portuguesa em 3 partes, pelo menos, o livro de português, ele traz linguagem, ele traz morfologia e ele traz sintaxe. Posso dizer tranquilamente que todo o nosso estudo será focado em linguagem. Mas por que linguagem? De onde vem essa expressão? Toda expressão que se refere à leitura, à interpretação, ao seu olhar, à sua forma de ver o mundo, isso em português quer dizer linguagem. No Enem, assim como em outros vestibulares, não se tem uma cobrança tão efetiva da gramática normativa, né? A todas as questões legais de como se escrever e tal. Óbvio que você vai usar isso em sua redação na competência 1, que o professor de redação vai trabalhar muito bem contigo. Dominar a língua nesse momento para a redação é importante, mas quando se refere à prova de português, nós já temos uma expressão que é assim um pouco diferente que a questão linguagem. Ou seja, no bloco de linguagens, no primeiro caderno que você vai fazer, você não vai ter apenas língua portuguesa, você vai ter artes, você vai ter tecnologia, né? Você vai ter educação física, ou seja, há um mundo envolvido na prova de linguagem. Mas eu posso te garantir tranquilamente que se você conseguir trabalhar o seu nível de leitura, você vai fazer uma excelente prova, não só em português, como nos outros cadernos. Ou seja, primeiro passo para nós entendermos linguagem da forma que nós estamos falando é melhorar o seu nível de leitura. Nós temos no Enem textos literários, nós temos textos poéticos, nós temos textos não literários, nós temos textos verbais, textos não verbais. Mas no que se refere ao nosso conteúdo específico de agora, nós vamos ver figuras de palavras. O correto, de uma maneira mais específica, seria figuras de linguagem. Mas figuras de linguagem se divide em figuras de palavras, figuras de construção, figuras de pensamento. Sátiro, e como eu vou localizar isso tudo? Quando eu falo hoje figuras de palavra, eu quero te dizer que a mesma palavra ela pode ser usada de diversos sentidos. Isso na forma oral ou na forma escrita. Então, para isso, existem algumas figuras bem específicas. Quando eu falo figuras de construção, que nós veremos à frente, já estou falando da forma apenas da escrita. E por aí vai. As figuras que nós temos hoje, elas são comuns em nosso dia a dia e são comuns na prova do Enem. Porque nós temos hoje metáfora, nós temos comparação, nós temos catacrese, sinestesia e metonímia. Quero definir cada uma delas rapidamente, trazer para você o trecho de uma questão do Enem para você entender como seria essa cobrança e nós encerramos nossa aula de maneira bem legal, bem objetiva e nada cansativa. Assim eu espero. Então vamos lá. O que seria metáfora? Nós usamos muito essa figura de linguagem. Metáfora é quando você diz algo no sentido figurado. Fique ligado porque o Enem pode trazer outras expressões. O que é um sentido figurado? Pode ser o sentido não literal, já que o sentido literal é o sentido real da palavra, pode ser o sentido metafórico ou pode ser o sentido expressamente figurado, ou seja, o Enem pode trazer outras expressões para se referir à mesma figura, mas é simplesmente você dizer algo que é impossível à realidade. Por exemplo, fulano é uma cobra, fulano é fera, o Brasil está a ponto de explodir, ou seja, todas as expressões que eu uso com figuras para dar um sentido mais elegante ou mais expressivo à minha fala, o nome disso é metáfora. Agora, o que seria comparação? É basicamente uma metáfora, porém com um conectivo de comparação. Uma coisa é eu dizer que o Brasil é uma bomba, um exemplo, a política no Brasil é uma bomba. Outra coisa é eu dizer que a política no Brasil é como uma bomba. Essa expressão no meio que dá o ar de comparação é o que torna a metáfora uma comparação. Então fique ligado, porque comparação são expressões metafóricas, porém com um conectivo, assim como,
é tal que, é de tal modo, ou seja, qualquer expressão que eu utilize para conectar uma frase a outra, até com sentido figurado, tendo um conectivo de comparação, deixa de ser metáfora e passa a ser simplesmente comparação. Agora, o que seria catacrese? Catacrese é uma figura que alguns professores de português consideram meio que em desuso. Eu não digo isso porque no nosso dia a dia nós usamos demais a catacrese. A catacrese são as figuras de linguagem que dão nomes às coisas de forma figurada. Por exemplo, o céu da boca. Existe uma expressão científica, sim, que é o palato mole e o palato duro. Mas ninguém fala assim no dia a dia. As pessoas dizem, poxa, eu estou com um machucadinho no céu da minha boca. Eu vou consertar a perna da mesa, eu vou comprar uma cabeça de alho, ou seja, eu vou pegar um dente de alho. Essas expressões que normalmente nós utilizamos para dar nome aos objetos, e são expressões figurativas, isso é catacrese. Existe até uma expressão bem antiga sobre a questão das pernas da mesa, né? Antigamente os religiosos, a pragmática religiosa fazia com que as mesas tivessem toalhas longas. Essas toalhas tinham que ir até o chão, porque dizia-se que as pernas da mesa expostas eram uma forma de erotismo. Olha para você ver como tem a figura de linguagem presente aí na história e tem expressões muito fortes. Então muitas pessoas hoje vão à igreja e vê uma mesa com uma toalha branca arrastando pelo chão e não fazem ideia do que seria aquilo. Essa expressão quer dizer que as pernas da mesa, elas têm que ser cobertas para não dar um ar de nudismo. Olha quanta coisa! Nós temos também uma figura chamada sinestesia. Eu posso até estar viajando quando eu digo isso aos meus alunos, mas a expressão sinestesia me lembra muito anestesia. E anestesia é uma medicação que me faz perder os sentidos. Então, o que seria a figura de linguagem sinestesia? Sinestesia é a mistura dos sentidos em uma frase. Quando eu digo a sua voz é doce e macia, para eu dizer que algo é doce, eu tenho que usar o paladar. Para eu dizer que é macio, eu tenho que usar o tato. Ou seja, quando na mesma expressão eu misturo os sentidos humanos, a visão, o olfato, o paladar, o tato, e aí isso quer dizer que eu estou usando uma expressão chamada sinestesia. E por último, metonímia. Metonímia é muito comum em nosso dia a dia e também na prova. Metonímia é você trocar uma expressão por outra. É simples essa definição, trocar uma expressão por outra. Como assim? Quando eu digo que eu vou comer um prato de comida, eu não vou comer o prato, eu vou comer a comida. Eu não tomo um copo de água, eu tomo água. Ou seja, é quando você troca uma expressão por outra. Eu vou comprar cotonete. Você não compra cotonete. Cotonete é uma marca. Você compra hastes flexíveis em tubo azul com pontas duplas de algodão. É estranho, mas é isso o nome do cotonete. Ou você não compra Gillette. Gillette é uma marca. Você compra lâmina de barbear. Você não compra Bombril. Você compra esponja de aço e por aí vai. É comum as pessoas dizerem, eu por exemplo sou músico, e é comum eu dizer assim, eu canto Caetano Veloso, no meu carro tem Ivete. Eu não canto Caetano, eu canto as músicas de Caetano. No meu carro não tem Ivete, no meu carro tem as músicas ou um CD, né, ou uma mídia que toca as músicas de Ivete Sangalo. Ou seja, por aí vai. É muito comum a metonímia, né? As pessoas dizem, olha os meus cabelos brancos, isso aqui é sinal de minha experiência. Não, não é sinal de experiência, é sinal que você viveu bastante e isso automaticamente lhe traz experiência. Para nós encerrarmos, existe uma questão que foi cobrada no Enem em 2009, e nessa questão, o título do texto era metáfora. Fique ligado que vem muitos textos no Enem. O Enem é uma prova que traz muito a questão da leitura. O título do texto era metáfora, um texto de Gilberto Gil. No texto tem uma expressão bastante repetida que é a expressão lata. E lá diz assim, em uma parte específica: por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Ou seja, você vai fazer o que te der na lata, o que te der na telha. Isso não é uma expressão comum, isso é uma expressão metafórica. E na alternativa dizia que era para você marcar qual alternativa continha a metáfora. Ou seja, é isso. Eu entendo a leitura, eu entendo o que é real e o que não é, automaticamente eu consigo identificar as minhas figuras de linguagem. É isso aí, gente. Eu espero que eu tenha contribuído, que Deus abençoe você, um grande abraço e até a próxima.